Boa noite, gente. Aqui é o Roberto Secato e eu vou falar hoje de um projeto muito interessante, muito incrível na área de fotografia, que é o trabalho de Gabriel Chain, um fotógrafo excepcional em todos os sentidos, com qualidade fotográfica, qualidade humana, o jeito que ele aborda essa profissão que ele abraçou, né? Que para muitos é muito, inclusive para mim, né? Muito surpreendente, porque, quer dizer, para fazer o trabalho que ele faz, ele simplesmente arrisca a vida dele cotidianamente, né? E vocês vão ver aqui muitas imagens que ele produziu, vídeos e mais do que isso, quem está por trás desse trabalho assim excepcional, que é o Gabriel, fotógrafo que nasceu no Pará, né? E que acabou, por uma circunstância muito particular, muito assim, como é que eu posso dizer, inusitada, né? Indo parar lá no Oriente Médio, nesses locais, essas zonas de conflito, esses lugares onde estão acontecendo guerras continuamente, né? Uma tragédia humana, que ele sabe documentar muito bem, com muita precisão, com muita garra, com muita delicadeza, de um certo ponto de vista também, porque o olhar dele é sempre para o ser humano, né? E isso é muito tocante no trabalho dele mesmo. Então, só queria dizer, assim, antes de começar o vídeo, que vai continuar direto, né, que esse vídeo é o primeiro vídeo que nós estamos fazendo um novo formato do Clube Photoweb, que é um clube que foi criado para levar conteúdos de valor para os fotógrafos se inspirarem e ajudar a todos os fotógrafos a crescerem, a refletirem e a, digamos assim, terem uma informação que não é tão fácil de você colocar, você conseguir, né? Por exemplo, eu estou tentando fazer essa entrevista com o Gabriel Chain há 3 anos. Ele é uma pessoa muito arredia, não gosta da entrevista, enfim. E aí criou-se, ele lançou um livro aqui em São Paulo, uma situação onde eu o conheci diretamente, e a partir disso conseguimos fazer essa entrevista com a ajuda de 2 galeristas, né, do Mário Cohen, do Fernando o Dandão, que tinha a galeria Doc Galeria, né? E, enfim, um trabalho que eu estou trazendo aqui para vocês e que faz parte, então, desse clube que vai ter, a cada 15 dias, uma live às 6 horas da tarde com entrevistas, com outros temas da fotografia que vão ser incorporados a um acervo que já existe, porque o Clube Photoweb tem 2 anos. E essas entrevistas com fotógrafos muito importantes, como Miguel Branco, Cristiano Mascaro, enfim, e outros, né? Eu estou fazendo desde 2017 porque quero, digamos assim, registrar aquilo que é basilar, aquilo que é fundamental na fotografia, porque eu acho que isso é que ajuda as pessoas a evoluírem, né? Eu acho que hoje a gente vê muita coisa assim, muito superficial e sem conteúdo, sem propósito. E a ideia que eu quero levar para as pessoas é que o conteúdo é muito importante, né? Então, o Clube Photoweb tem esse acervo já, que vai incorporar desses 2 anos de atividade, mais as entrevistas que eu já fiz e mais muito material que foi produzido. E, por exemplo, essa entrevista de hoje, ela vai ficar disponível somente até amanhã, por 24 horas, no YouTube, gratuitamente, para quem quiser assistir. E depois desse período, ela irá para o clube e ficará acessível somente aos sócios do clube. Se você quiser conhecer o clube, você pode achar na página da Photoweb Academy, no site da Photoweb Academy. Vou colocar o link aqui depois no chat e entender melhor como é que é esse processo e como você
pode, através desse material, né, ter uma referência de muita qualidade na fotografia num lugar só. E também auxiliar de modo que a gente possa continuar fazendo esse trabalho, evidentemente, né? Tá bom? Então vamos lá. Obrigado pela sua presença. Espero que vocês curtam o vídeo e eu vou dar o start agora, então. Vamos lá. Oi, eu sou o Sacato, aqui estou com o Gabriel Chaim, fotógrafo, grafista, assim, que tem um trabalho incrível, que conheço há alguns anos e há muito tempo que eu queria ter essa conversa com ele, porque acho que assim, o trabalho dele, eu diria que é um dos trabalhos que eu considero mais fundamentais e importantes na fotografia contemporânea, né? Então, deixa eu apresentar o Gabriel, se apresentar. Bem, obrigado, Roberto, pela oportunidade. Eu sou Gabriel Chaim, fotógrafo, cinegrafista, documentarista. Trabalho em áreas de conflito, crises humanitárias ao redor do mundo, paraense de Oriximiná, e é isso. Eu queria fazer primeiro essa pergunta que não quer calar, né? Por que a guerra? Por quê? Por que não? Assim, eu acho que a melhor resposta é essa, né? Por que não a guerra? Por que não falar um pouco da dor alheia? Eu acho que tirar um pouco a gente desse conforto urbano, independente da situação social que a pessoa se encontra, mas esse desapego emocional, esse desapego material e nos transportar para outras zonas de conforto, sem conforto, eu acho que é uma coisa importante para a sobrevivência, para o aprendizado, para a essência humana, que é mais do que fazer coberturas de conflitos e crises humanitárias. Eu acho que tem um crescimento interior muito grande, emocional, físico e de todas as formas, assim, tipo, dar voz a essas pessoas eu acho importante. Eu acho que me deu muito combustível no início, essa questão de conseguir retratar pessoas vivendo de um lado esquecido do mundo. Eu digo que a gente tem um universo paralelo, né? Um mundo paralelo vivendo em conjunto com o nosso, assim, onde as pessoas vivem no seu matrix completamente cegas à questão de outras pessoas, mas de contrapartida e de forma paralela tem um mundo completamente diferente da beleza que a gente está sendo obrigado a vivenciar diariamente. É um mundo que engloba uma grande parcela da população, que é essa questão de pessoas que vivem em guerras, que vivem fugindo, que vivem amedrontadas, que deixam tudo para trás, que vão conquistar, que fogem para outro país simplesmente porque eles querem sobreviver, não é para conquistar fortunas ou só pela questão da sobrevivência. Eu acho que contar a história dessas pessoas são um dos grandes motivos que me faz continuar e me fez começar. Você é muito conhecido, né, por esse teu trabalho, né, no front, né? Agora, como é que como é que você chegou lá? Foi pouco pelo que eu vi também, você veio de uma área completamente diferente, né? Tem uma formação. Eu estudei gastronomia, eu tinha esse negócio, essa pira na minha cabeça de fotografar
comidas de pessoas que viviam em lugares isolados do planeta. Era um pouco de em busca da minha libertação, em busca da minha identidade, um refúgio de vida para me tirar de uma certa realidade, me transportar, me descobrir. E acabou que eu conheci um campo de refugiados no Irã, chamado Miatak, e lá foi a primeira vez que eu pude ver refugiados na minha frente, conhecer a história e tal, antes só ouvia falar e não era um assunto muito recorrente na minha vida. E lá, essa questão de fotografar comidas de pessoas que viviam em lugares inóspitos foi por água abaixo. Eu fiquei completamente deslumbrado com essas pessoas, né, com os refugiados de guerra. E não tinha nada a ver, porque minha família, meus avós, por parte de pai, eles vieram do Líbano há muitos e muitos anos atrás, e como imigrantes, fugindo de uma crise econômica. Mas eu nunca fui, assim, isso não foi um dos motivos, assim, muita gente me pergunta, mas essa tua identidade passada dos teus avós e tal, isso te levou a ter um olhar diferente para essa situação? Assim, não, assim, talvez internamente ou inexplicavelmente, sim, mas seja sentido, mas não, assim, eu sou daquela, assim, eu tenho descendência daquela região, então eu vou, não. Até porque se a gente pensar, né, o Oriente Médio, né, ele é uma terra de conflitos, né? Lá nasceu a civilização, né, praticamente, e tal, e de lá vieram todos os povos até hoje. Mas não seria verdade se eu não te falasse que, por conta de ter convivido com a família do meu pai, meus avós libaneses que falavam português quebrado ainda, até antes da morte deles, se eu te falar que eu me senti muito próximo aos árabes e essa comunidade árabe, em países árabes, perdão, da língua árabe, assim, é verdade, eu me senti mais próximo deles, assim, quando eu cheguei. Acho que tem uma coisa familiar, né? Sem dúvida, assim, isso sim eu trouxe para o meu dia a dia, porque eu conhecia já o jeito que eles vivem. Assim. Agora você não fala, né? Eu falo, como fala, shwai, assim, muito pouco em árabe, que é só para pedir alguma coisa. Eu não conheço muito o mundo árabe, mas acredito que também tem muitas etnias, muitas diferentes. Tem muitos dialetos, assim, muitos acentos diferentes, assim, mas o árabe em si, a forma do árabe, ele é a mesma em todos os países árabes, quase. Mudam os dialetos. Agora, uma curiosidade só, passando assim, você estudou em Florença, fotografia? Eu fiz um curso de fotografia lá, em Florença, e depois eu fiz um curso de fotografia de comida em Dubai. E é interessante, né? Você se preparou todo para fazer um trabalho sobre fotografia de comida, acabou fotografando gente que não tem o que comer, né? Sem dúvida. Assim, eu estudei gastronomia na Embi Morumbi, aqui em São Paulo. Não cheguei a me formar, eu larguei no último período de gastronomia para poder ir embora para a Itália. Eu sentia que naquele momento, eu tinha que realmente procurar uma coisa diferente na minha vida. Aqueles sonhos que eu tinha, eles tinham que se realizar naquele momento, assim, não podia deixar para depois, sabe? Você tem esse estado. Que idade você tinha? Eu tinha 30 anos de idade, 29 anos de idade. E eu fui para a Itália, eu fiquei morando na Itália, eu acho que quase 6 meses. Depois eu fui eu consegui um emprego em Dubai. Eu fui para Dubai e fiquei em Dubai um ano. Quase. Difícil, né? Difícil. Se eu tinha me formado em gastronomia, eu estava procurando emprego, assim, porque eu tinha que sobreviver. Né? Eu tinha que
no projeto de vida, que era essa questão de fazer fotografia, eu tinha que alavancar grana de algum lugar, assim, tipo, um restaurante no bairro, e já contato comigo, falou, estava no restaurante português, não quero trabalhar no restaurante, eu não acreditei na hora, poxa, eu chamando um salário excelente, você tem que trabalhar no restaurante português e tal, não sei o que, eu vi que você está na Itália, muito próximo daqui, você quer vir? Eu falei, pô, você sabe isso aí? Claro. Cara, aí eu tinha assim, esse projeto de fotografia de comida, Alberto, assim, era um negócio que tinha que acontecer na minha vida e nos meus horários livres eu comecei a fazer fotografia de pratos de comida. Eu fiz um curso em Dubai para aprender como é que fotografava comida e tudo mais, eu não tinha ideia de como fazer isso. E rolou, fiz vários restaurantes, várias fotos, e consegui juntar uma grana mais para a grana do restaurante que eu trabalhava e tal, e foi quando eu decidi realmente, tipo, nas minhas férias, que ia ser no restaurante, nesse restaurante, eu falei assim, eu vou pro campo de Zátari, na Jordânia. Você vai lá, fotografa, mas você estava também, naturalmente, tendo que distribuir esse material, como é que... Assim, tipo, eu não estava preocupado muito em vender naquele momento, no início de tudo. Porque eu tinha feito uma grana relativamente boa, assim, não estou falando de nada. Ah, mas você estava confortável para Eu poder trabalhar. para ficar algum tempo trabalhando, fazendo aquilo que eu estava realmente querendo. Eu cheguei no campo de Zátari, tipo, sem ter conhecimento nenhum, nunca tinha estado na Jordânia antes. E cheguei, nem lembro como eu consegui acesso, era dificílimo. Que é difícil, né? Eu fui conhecer o seu, que nome do senhor lá, cara, o seu Zayman, eu lembro do nome dele até hoje, cara, que me ajudou muito. Muito. Sem ele eu não teria, cara. Tem uns anos da guarda na minha. Esse cara foi fundamental, porque ele me deu permissão, eu fiquei 2 meses trabalhando nesse campo. Tipo, 2 meses lá, entre os refugiados, e tinham várias TVs que eles iam para lá, e eles tinham seguranças, porque era o Zátari foi um dos maiores campos de refugiados do mundo, assim, tipo, tirando da África. Quantas pessoas? Eu não lembro exatamente, depois você dá um Google para saber, mas era uma cidade. Era considerada uma cidade na Jordânia, assim, de tanto de pessoas, de barracas, de tendas, barracas e tudo mais. Refugiados da Síria. Fugiam da guerra da Síria, porque a Jordânia faz fronteira. Uhum. E eu fiquei trabalhando 2 meses, andando sozinho, tipo, entre os campos, e foi incrível, aí tudo começou. Eu queria, na minha cabeça naquele momento, eu queria fazer uns vídeos estáticos de refugiados, pegar umas entrevistas e tal, mas eu não tinha para quem, não tinha contato, não tinha para quem vender nada, assim, tipo, nada, umas revistas aqui, tipo, aquele tempo eu treinei, às vezes era contato comigo no Brasil. Vou publicar no material, aquele velho papo furado, não, publicar no material, você vai ter... Ser conhecido e tal. Você vai ter audiência e tal. Caramba, aí, eu deslumbrado, assim, não, que legal, obrigado. Todo mundo se fode uma vez na vida. Em certo momento, certo. Aí, fiquei lá, eu saí do campo de Zátari, fui pro Egito, cara. O Egito estava rolando em 2013. Estava rolando um golpe militar. E houve um massacre lá, até numa praça de Rabat, que eles mataram 112 pessoas, eu estava lá e tal. Eu fiquei cobrindo o golpe militar no Egito. Foi a primeira experiência realmente nessa questão tipo, de pessoas com arma na mão atirando e tudo mais, nesse conflito urbano. Às vezes a gente trabalha como jornalista, você se sente meio imune, né? Quer dizer, eu sempre tive a sensação seguinte, quando eu estou com a minha câmera fotografando alguma coisa, eu não estou lá, eu estou, de certa forma, dentro e fora. Você está ali, mas você está com uma outra postura, mas na verdade você está tão fragilizado como qualquer outra pessoa que está lá. Uma câmera está um poder, como você sente às vezes, como um médico no hospital, né? Assim, cara que está, tipo, assim, entre todo mundo, sendo respeitado, mas na verdade é uma visão que a gente tem
É quase um estudo, é uma maneira, aliás, eu fico pensando às vezes assim, que é uma maneira de você estar dentro, mas estar fora também do lugar, aquela realidade. Você está assistindo, né? Quer dizer, você na verdade é um observador. Sem dúvida. E é verdade isso. Eu fiquei um tempo cobrindo o Egito, conheci vários outros fotógrafos e tal, tenho vários amigos que hoje estão aí também trabalhando muito até hoje. E decidi de lá, voltei para o Brasil, fui cobrir protestos, 2013, cara. 2013 foi um ano de muitas mudanças na minha vida, assim, tipo, que aquele negócio que nasceu pequeno foi tomando forma, foi tomando uma forma. Mas aí você já estava conseguindo vender essa negociação material, depois do Egito, etc. Porque tem uma coisa também de que você precisa ter um retorno, né, para financiar esse projeto. Eu ainda estava, tipo, bancando. Tá. Bancando. Eu não lembro como é que foi essa questão de venda, mas eu lembro da primeira grande venda que eu fiz. Que financeiramente foi uma bosta, mas, tipo, foi incrível, assim, eu vou te contar. Eu saí do protesto, falei, vou voltar para o Campo de Zatari. Só que antes eu passei em Gaza. Peguei o voo para Israel, fui para o escritório lá em Jerusalém, onde dá a carteirinha de imprensa, que aí você pega a autorização para Gaza, fui para Gaza. Mas eles te dão mesmo você não sendo de um órgão? Fiquei, nem lembro como é que eu fiz. Ah, pegou. Eu lembro. Tem uma amiga minha que era dona de uma agência de publicidade, e ela falou, Gabriel, cara, você precisa, eu trouxe uma carta, fala que eu trabalho para vocês. Acontece muito isso na vida de freelancer, né? Hoje em dia. Eu também já fiz. Quando você nasceu, eu fui cobrir violência no Rio, tinha uma cadeirinha que era da agência de falar que era amigo de Deus, né? Isso acontece muito comigo. Você vê até hoje um certo tipo de problema. A Ucrânia agora, para você conseguir pegar a carteira de imprensa do governo ucraniano, você tem que estar realmente ligado a uma agência. Aí eu tenho que falar com ela. Hoje as coisas são diferentes. Eu tenho uma agência de um amigo meu, que eu faço parte e tal, e é fácil, as coisas mudaram. Mas naquele tempo, imagina, quem que eu vou ligar para quem para me dar uma carta? E as pessoas não dão autorização, tipo, para freelancers, é bem difícil. Mas eu sei que essa amiga me ajudou, me conseguiu uma carta e tal, eu dei lá, consegui pegar uma carteira, fui para Gaza, fui 15, 20 dias lá em Gaza, foi incrível. Voltei de Gaza, fui para o Campo de Zatari novamente. Isso era mais ou menos agosto, se não me engano. Faz tanto tempo, eu não lembro exatamente das datas. Mas era mais ou menos agosto, final de julho, agosto. Não agosto, porque eu fiz isso de agosto para Gaza, e depois fui para Zatari. Enfim, final de agosto, metade de agosto, eu falei assim, 2013, cara, eu preciso entrar na Síria. Eu tenho que entrar na Síria. Fiquei 2 meses no início do ano cobrindo aqui no campo, vi todas as histórias possíveis e impossíveis, por que as pessoas fogem, tudo mais, eu tenho que entrar na Síria. Um amigo meu, fotógrafo, uma amiga minha na verdade, falou, Gabriel, eu tenho um amigo fotógrafo que está na Síria, você me liga para ele italiano, e ele pode te ajudar. Eu liguei para esse cara, falei, cara, eu estou trabalhando no meu campo, eu quero ir na Síria, a minha amiga à tarde, falou que você poderia me ajudar, ele estava passando contato. Eu falei, nossa. Passou o contato com o Magnet, meu amigo até hoje, a gente conversou ontem, que é dono de ele tem uma ONG que cuida de crianças sírias e tal. Ele falou, liguei Magnet, sou Gabriel, fulano estava no seu telefone, eu queria vir para ver, cara, da Síria. Você pode me ajudar? Eu falei, nossa. Onde você está? Eu vou para cá, para a Turquia. Quando você chegar, eu te mando para lá, 2 dias depois. Aí foi um negócio, né, cara? Síria 2013, Roberto. Síria 2013 era o inferno, cara. Era o inferno na terra, assim, tipo. Mais do que a Ucrânia hoje, todo mundo se falava da Síria. Era um caos. Era um caos, não era só pelas bombas, mas pela questão do sequestro. Era um caos
Sem dúvida. Terra de ninguém. E como é que você se move numa dessas? Como é que você foi? Como é que você pega assim? Não pegou um avião, pegou ônibus? Imagina, cara, tipo, a tua cabeça, a pira da tua cabeça, tentando entender a loucura que você estava fazendo de ir para a Síria, sem experiência nenhuma, sem ninguém que vai te tirar de lá, sem nada, assim, tipo, era você e você com a câmera e Deus, né, assim, tipo. Eu falei, cara, é agora ou nunca, eu vou. Fui para a Turquia, fui para casa da Turquia, Istambul, peguei um voo, nem lembro, mas eu fui para Gaziantep, que fica na fronteira de Gaziantep, fui para a cidade de Kish, que fica na fronteira com a Síria. E lá eu conheci Majid, para casa dele e tal, e ele falou, pô, está preparado? Daqui 2 dias eu estou te levando então para Alepo. E Alepo, cara, o centro da guerra, né? Assim, tipo, Falava o quê? Inglês? inglês. Alepo é o centro da guerra, todas as pessoas que tinham sido mortas e sequestradas, era tudo naquela região. Falei, tá bom. 2 dias depois a gente se preparou. A gente atravessou a fronteira da Turquia com a Síria legalmente, tipo o cara oficial turco no seu posto de fronteira, aquela guarita, aquela de vidro, carregou o passaporte de saída da Turquia, eu entrei para Istambul pelo aeroporto e saí pela saída para a Síria, né? Carregou, falou boa viagem. Aí atravessei andando. Ele não foi comigo, Mário, ele mandou o irmão dele e mais duas pessoas que trabalhavam nessa organização, nessa ONG. Ele foi andando, cara, passou lá, estava na Síria já. Ele chegou numa ambulância. Ele falou, você vai chegar aqui para a minha cidade, que fica nos arredores de Alepo, a cidade que ele morava, chamada Horeitem. Era o berço de um grupo extremista chamado Nusra. Frente de Nusra, Jabhat Nusra, em árabe. E só que você vai ter que ir a gente vai de ambulância, porque no meio do caminho então, são dezenas de checkpoints por vários grupos extremistas, e aí o problema acontece. Então, numa ambulância, eles não param. Eu fui na ambulância, cheguei até a cidade. Lá fiquei 3 meses nessa cidade com ele. E Alepo foi a primeira grande publicação. Eu não fiquei 3 meses direto, eu ficava tipo 20 dias, 25 dias, eu voltava para a cidade da Turquia, Kilis, fazendo todo esse processo para poder respirar, descansar, tomar banho e tudo mais. Por quê? Era muito precário. Era tipo, muito assim, tipo, mesmo em setembro, o frio já estava no inverno, já estava começando, o frio estava quase começando, outubro mais ou menos, dezembro era frio, mas tinha racionamento de tudo, não tinha água, não tinha eletricidade, então tomar banho era uma coisa que tipo, você fazia com balde, o famoso banho de gato, uma vez por semana, mas cara, mas eu quase não tomava banho porque os ataques aéreos eram diários, várias vezes por dia. Então, tipo, várias vezes eu estava no banheiro e eu começava a escutar o barulho dos caças do regime sobrevoando perto. E, porra, você não sabe onde eles vão atingir. Então, eu tinha muito medo assim, disso. Assim, tipo, Quer dizer, você era tão alvo como qualquer outra pessoa que houvesse nesse lugar. sem dúvida alguma. Quantas vezes eles atingiram prédios que estavam perto do meu? Assim, muito. Eu tinha uma pira que surgiu isso na Síria, assim, pô, eu tenho vergonha de falar isso. Mas eu pensava assim, cara, porque as noites eram as piores. A noite está lá, com a cabeça, uma almofada, um travesseiro, onde tudo vem, assim, tipo, tanto nos dias normais, cotidianos, quanto nos dias de guerra, assim, você coloca a tua cabeça no travesseiro, cara, tudo vem. E na Síria, as noites eram piores do que os dias, porque nas noites era onde eles bombardeavam mais. Então, durante a
sono e se acordava com caça, sobrevoando muito próximo. Passando e você acordava e eu dormia com a minha bota do lado. Às vezes eu não tirava minha bota. Aí, quando eu tirava, eu botava minha bota do lado, minha câmera do meu lado e eu enrolava meu passaporte de papel alumínio. Não, cara, se por acaso eu fosse bombardeado, na minha cabeça aquele papel alumínio ia proteger para mim ser identificado. E, cara, desse tempo de Alepo, eu fiquei envelhecido 10 anos, cara. Tanta preocupação, assim, todos os dias eu pensava, todos os dias eu pensando que ia morrer de verdade, carbonizado, bombardeado, assim, era horrível a sensação. Assim, o bom disso tudo é que eu tenho uma memória muito curta para determinadas situações, então tipo, isso me ajudou muito, me ajuda até hoje. Então quando acontece alguma coisa eu deixo para trás. E você continuava lá? Pois é, eu fiquei esses 3 meses indo e vindo, e uma dessas minhas idas para a Turquia, ninguém entrava na Síria, cara, assim, ninguém. Tipo, para entrar na Síria era muito difícil, o acesso era muito perigoso, cara, muito perigoso lá, muito. Perdão, eu tinha esse acesso, eu estava lá. E eu consegui pegar um material muito bom de vídeo. E cheguei na cidade turca, eu assisti televisão, cara, eu vi CNN, um cara na CNN, um repórter famoso, que eu não amigo, que é o Nick Petro, um repórter, ele falando sobre a situação da Síria, de Alepo, onde eu tinha acabado de chegar. Ele falou, aí embaixo estava Nick Petro, Gaziantep. Quer dizer, ele estava do meu lado. Eu falei, caramba, cara, porra, se por acaso esse cara comprasse meus vídeos aí que eu fiz na Síria, como é que eu vou ter acesso a ele? Cara, eu tenho o Facebook naquela época, o Facebook. Mandei uma mensagem, amiga, eu sou Gabriel, acabei de chegar da Síria, blá blá blá, tem um vídeo, cara, você não quer, cara, 2 segundos, 3 segundos, ele, Gabriel, é minha, blá blá. Ele falou, vem, eu estou aqui no hotel em Gaziantep, o que você tem? Eu falei, eu expliquei para ele que eu tinha, ele falou, beleza, eu vou tomando o carro para te buscar agora. Mandou o carro, me levou até o hotel, eu sentei na recepção, já com todo o conteúdo que eu tinha, não lembro se foi no flash, no HD, eu entreguei para ele, fiquei na recepção. Passou algum tempo, ele me chama, só que no quarto eles tinham uma ilha de edição, no andar quase todo esse hotel, no CNN. Os caras são uma máquina de rádio. E falou, cara, eu vou comprar um material. Só que eu posso te pagar $1.000. Cara, não era. Cara, tipo, foi a primeira venda, $1.000, cara. Porra, não é nada. Melhores da sua vida. Eu peguei aqueles $1.000, Roberto, assim. Falei, puta, quase que eu choro. Puta que pariu, cara. Porra, $1.000. Não é nada, né? Mas nessa circunstância. Não é nada. Você falou que você queria passar, não sei lá, 8 meses, gastou 60. Isso é o que eles falam por minuto. Mas você estava publicando na CNN, né? E tipo, eles publicavam naquela mesma noite ou na noite anterior, falaram meu nome, uma reportagem forte pra caramba, uma bebê, cara, que tinha as forças do Assad bombardearam o prédio, mataram todo mundo desse prédio, menos uma bebê de colo sobreviveu nos escombros. Então eles pegaram essa bebê, os socorristas, eles não sabiam de quem que ela era filha. De quem que ela era filha. E os pais, todo mundo morreu. Então a história foi basicamente dela. A Brazilian
photographer Gabrielle Chaim recently spent weeks there. Nick Payton Walsh brings us the footage and the stories that were captured on that visit. The world may not always be watching, but that doesn't slow the slaughter in Syria. The regime is still firing Scud missiles weeks earlier, creating this moonscape in Aleppo. 70 dead, women, children, witnesses say, bodies left under the rubble. This is how Bashar al-Assad claims he's fighting terrorism, this man says. Humanity slowly extinguished here. Out of the death and dust, though, sometimes life emerges. This is Mace, a barrel bomb, the regime's crudest way of killing by jet, hit her home. Her family's gone. That is all her new parents, who never had children themselves, know about her. They found her crying so hard. It's a miracle. The whole building gone and only her left. Her whole body was blue with dust. She has no one. This is being a lucky orphan in Syria. 6 families share this one house. Bem forte, ninguém ia para Alepo, eles publicaram de Alepo, então ele As começou. coisas assim deu E eu fiquei trabalhando na CNN até eu sempre trabalhei em vários prêmios da CNN. Aí você começou a ser colaborador. Já regularmente, todo mês, algumas vezes por mês, em determinadas guerras. E, claro, Agora, então você se pauta, você vai, produz, aí você oferece assim, 80%, 70% hoje, mais ou menos, às vezes sim, assim. Tipo, eu faço, eu produzo, eu escolho e depois eu ofereço. Mas claro, tem suas exceções. Eu sou muito chamado, contratado também para fazer determinadas histórias em determinados locais do mundo e tal, pela BBC, pela CNN também. Acho que eu trabalho mais hoje BBC, CNN. Eu trabalho muito com o Richard Engel, que é um repórter americano famosíssimo também em relação à cobertura de conflitos. Mas na maioria das vezes é assim, tipo, eu vou, banco, faço e vendo. Eu gosto de ser assim. Já tive oportunidade várias assim, de entrar para time, já fui convidado por várias emissoras. Eu nunca realmente me interessei, porque eu sempre me senti... No início foi muito difícil, no início é quase impossível, assim, cara, assim, tipo, quase impossível. Mas depois começa, na verdade eu estou sendo muito simplista em relação a essa transição. Porque é uma transição difícil pra caramba, é uma transição que dói muito, é uma transição que se você não tiver suporte emocional, se você não for uma pessoa forte, você desaba, você não consegue levar isso adiante, tanto que muita gente desiste no meio do caminho dessa profissão, porque é uma profissão ingrata, é uma profissão que você não é valorizado. Pelo que eu entendi, você entrou nesse processo um pouco por acaso, né? Um pouco mais, mas sempre no processo de busca, né? Que você falou um pouco de busca de uma identidade. Você acha que você achou sua identidade junto com essas pessoas que você vai, assim, digamos assim, o que te atrai lá? Porque porque faz 10 anos, né, que você está fazendo esse trabalho. Mas fazendo de forma contundente, muito, assim, tipo, eu passo mais lá do que cá, em vários lugares que eu vou. O meu trabalho, assim, tipo, é a minha profissão, a única coisa que eu aprendi realmente a fazer, que eu sei fazer, é retratar esse cotidiano. Eu, vendo suas fotos, uma coisa que me vem muito em mente é o seguinte: a gente vive hoje numa sociedade do espetáculo constante. Tudo é notícia, uma coisa atrás da outra. Agora, e ao mesmo tempo eu tenho 2 filhos pequenos, né? Um tem 14, outro tem 9. E eles jogam esses jogos Free Fire, sabe? Esses jogos de guerra, tá cheio de jogos de guerra. Sim. Então, eu fico meio incomodado com esse negócio, até um certo ponto, porque eu também tinha pistola quando era pequeno, nunca matei ninguém por causa disso, não mataria jamais uma pessoa.
Agora, quando a gente vê as suas imagens, elas têm uma coisa contundente desse aspecto humano, assim, da pessoa dentro desse circo absurdo que é a guerra, né? Quer dizer, que infelizmente é uma coisa que acontece desde que o homem existe, né? Sempre fez guerra, sempre. Mas hoje existe uma certa ideia meio cosmética a respeito da guerra, né? Então eu acho que o seu trabalho ele é muito importante, vendo essas fotos aqui, né? Porque ele mostra assim, realmente a insanidade completa, né? Quer dizer, quanto sofrimento, né? Quanta dor, quanta barbaridade, né? Para, no final das contas, suprir uma das indústrias mais rentáveis que existem no planeta, né? Que é a indústria de arma. A indústria bélica. Então, eu até quando a gente tem uma foto aqui do tanque americano, a bandeira americana everywhere, né? Uma coisa que eu achei curioso também é a seguinte, curiosa, né? É que você emerge com esse trabalho num momento em que as câmeras fotográficas já eram todas elas predispostas a fazer vídeo também, né? Então você começou imediatamente a produzir vídeo ou você faz fotografia e vídeo? Como é que fica essa coisa? Eu faço os dois, assim, tipo, eu faço os dois. Hoje eu faço mais vídeo do que foto. Um avião. Um caça, né? Hoje eu faço mais vídeo do que foto, porque fotografia, de uma certa forma, percebi que ela não paga o suficiente para você sobreviver. É muito pouco, né? E mesmo estando em zonas de guerra e tal, você vai publicar... Pô, hoje, a primeira coisa, para você publicar 10 fotos numa revista, num jornal, são poucos que você tem hoje. Bastante, eu não estou falando do Brasil, assim, tipo, eu não trabalho aqui no Brasil, jamais, perdão, tenho trabalhado aqui no Brasil, trabalho esporadicamente para a Globo, nessa questão de documentários, reportagens especiais para o Fantástico, eu já fiz várias, inclusive em 2013, depois da CNN, o Fantástico foi a primeira grande reportagem sobre isso aqui no Brasil. Mas os meus clientes são internacionais, são tipo, TVs alemães, britânicas, americanas e tudo mais. E para você poder publicar foto, eles pagam muito pouco em todos os lugares. Pode ser New York Times, pode ser Washington Post, pode ser... Cara, é muito pouco que se paga para fotografia. E eu não vejo como um freelancer pode sobreviver sendo fotógrafo. Zonas de conflito, porque o cara tem que bancar os fixers, tem que bancar o cara que vai traduzir, tem que bancar carro, tem que bancar... Cara, e como é que paga-se? O vídeo, ele surgiu mais para suprir uma necessidade de conseguir contar determinada história de forma muito mais contundente, de uma forma muito mais detalhada sobre determinado aspecto. O vídeo, eu perguntei porque são naturezas diferentes, né? Porque o vídeo ele transcorre no tempo, né? A fotografia é fixa um determinado momento que deve, idealmente, ser, digamos assim, uma síntese daquilo que está acontecendo. Mas você acha, tem um pouco a ver também com a coisa das revistas estarem desaparecendo, né? A revista como informação, como, né?
notícia, ela já concorre há muito tempo. Primeiro veio a televisão, depois com a internet, então... A questão financeira não foi a primeira necessidade, não foi a necessidade principal do vídeo naquele momento, até porque, tipo, eu não tinha muitas pessoas me procurando, faz um vídeo, faz não sei o quê. O meu interesse era, o meu grande interesse sempre foi na fotografia, mas eu senti que para publicar determinadas histórias, a fotografia não iria... Eu não iria publicar determinadas histórias tão rapidamente como eu gostaria com a fotografia. Então o vídeo surgiu. E o vídeo surgiu de filmar sketches, assim, tipo, eu filmava uma história aqui, filmava uma história ali, filmava uma entrevista aqui, uma entrevista ali, uma cena aqui, uma cena ali. E desse pouco eu criava um montante. E desse montante ele virava uma reportagem. E de vários poucos, eles se tornavam documentários. Você fez vários documentários? Fiz vários, Acho que fiz 7 documentários. Aqui no Brasil, 7 documentários, fiz documentário para a TV alemã, fiz vários documentários para a TV alemã, vários. Porque a TV alemã tem uma tradição de documentário. O próprio Werner Herzog fez muitos documentários para a TV alemã. Tem. Então, tanto a TV alemã quanto a TV inglesa também, muito da BBC, né? Acho que são... Fiz vários documentários para a BBC também, vários. Novos. Mas aí, por exemplo, você fazia pautado, você que já... Depende, assim, depende muito. Eu já fiz documentário para a BBC pautado, fiz documentário sobre Covid no Iraque, eu fui pautado para isso, fiz vários documentários assim, pautados. E fiz vários, a maioria de jeito nenhum. É muito difícil pautar na guerra, estando numa guerra, é muito difícil. Ou você vai com uma ideia objetiva do início, eu quero fazer aquilo, ou você... O meu interesse muito grande nessa questão financeira, trabalhando, me sustentando, era muito hard news. O hard news sempre foi a minha maior fonte de renda. Assim, o salário, o pagamento, foi o hard news. Porque o hard news, você tinha que... hard news, é a história que está acontecendo naquele momento, é um factual pesado. Então aquilo é tipo, pode ser... Bombardeamento. Pode ser 2 minutos, pode ser 10 minutos e tal. E você faz, você manda, eles publicam. E é isso, e assim a roda gigante anda, essa engrenagem anda, entendeu? Você falou agora que você precisa de dinheiro para pagar os fixers, Como é que funciona essa mecânica? É só rapidinho, assim, para as pessoas entenderem, né? Porque você chega num lugar que está completamente destruído, não tem meio de transporte, não tem restaurante, não tem água, não tem nada, né? Você tem que primeiro sobreviver, e segundo você tem que saber onde você vai, né? Então hoje é muito mais fácil, porque tem grupos e grupos, tem um grupo muito famoso no Facebook e tal, que chama Vulture Club, que é um grupo de imprensa, da imprensa internacional, de fixers ao redor do mundo, de pessoas que trabalham em ONGs e tal, e é O que são fixers? Fixers são facilitadores de determinados locais que eles vão ajudar a vida de um jornalista ou de um cara que trabalha numa ONG a se locomover, a achar pautas, no caso de jornalista, achar pautas, histórias, pegar permissões, você quer entrevistar o general de determinado grupo armado, o cara vai lá, faz os contatos e tal, você precisa disso, aquilo. Eu quero chegar a determinada cidade, é perigoso, eu tenho que chegar a tal lugar, eu quero proteção, o cara vai desenrolar para você tudo que você precisa para poder trabalhar naquela região. E é pago isso? Pago. Agora é caro. Vai de $150 a $700, $1.000. Assim vai. Você está me contando que agora na Ucrânia está inflacionado o negócio. E para você poder trabalhar lá está difícil, né? Geralmente guerras muito televisionadas, como é o caso da Ucrânia, essa que eles têm uma estrutura interessante para a grande mídia se colocar lá dentro, tipo, ter escritórios e tudo mais,
eles inflacionam muito o mercado. Então, geralmente, uma CNN da vida ou uma BBC, eles vão com muito dinheiro para poder pagar os melhores fixers, os melhores motoristas, pegar os melhores carros, vão ficar nos melhores hotéis. Então, toda essa logística que trabalha, essa logística operacional para a cobertura de conflitos, se inflaciona muito, né? Eu queria poder hoje trabalhar com fotografia somente, assim, é uma das minhas paixões e é o que eu espero talvez no futuro, assim, um dia poder trabalhar essa fotografia, mas infelizmente, como eu falei anteriormente, a fotografia não paga o que deveria. Então, mas a foto sempre está lado a lado ao vídeo. Então você está lançando um livro agora, né? Isso, lançamos um livro algumas semanas atrás, meu primeiro livro, Desconstrução. Desconstrução, achei um nome assim, interessante, porque ele é quase irônico, mas ele é delicado também, né? Porque existe o construir e o destruir, né? A desconstrução é uma maneira assim, suave de dizer destruição. Eu acho que vai além da destruição, porque mostra que aquela construção ela foi, de certa forma, desconstruída. É como voltar para trás. Né? Pela mão, talvez, de quem construiu. Pela mão, talvez, não, de quem construiu. Assim, seres humanos, né? Assim, tipo, fizeram uma construção e os próprios desconstruíram aquela arquitetura e tal. E vai mais além do que só a parte física, mas é uma questão mais ideológica, uma questão mais humana, uma desconstrução não só do físico, mas também da questão social. E onde é que a gente acha esse seu livro? Está no site da editora Afluente.art, lá tem um link que vocês podem comprar o livro. E aí, como é que foi a ideia de fazer esse livro? Bem, o Fernando, que trabalha junto comigo, ele sempre, eu acho que está na hora. Eu sempre achei, assim, já tem alguns anos que a gente vem conversando, eu nunca achei. Fernando Costa. Fernando Costa Neto, isso. Que tinha a galeria da Galeria, né? A gente trabalha junto, em parceria, tem muitos anos, desde o meu início de carreira e tal. E ele sempre falou, não, você tem que fazer um livro. Eu nunca achei que eu tinha fotos suficientes ou bagagem suficiente para um livro. E até hoje eu não acho, para te falar a verdade. Então, sério, assim, tipo, eu vejo livros de outras pessoas, eu acho que eu tenho muita coisa para caminhar, eu tenho um caminho muito longo a percorrer, eu estou nessa, mesmo 10, 11 anos de trabalho e tal, mas eu ainda estou caminhando em relação a essa carreira. Mas aí o Fernando sempre falou, vamos pegar essas fotos e tentar colocar isso em um livro ou contar um pouco da história. O início, a primeira conversa ia ser tipo, bastidores de cobertura de conflito. Então as histórias por detrás de determinadas fotos, experiências que eu vivi e tal. Só que eu sempre tive esse problema de viagens e tal, eu fico muito tempo viajando. Eu estou aqui há 4 meses no Brasil, que é um recorde, porque tipo, eu sempre estou viajando e fico muito tempo fora e pouco tempo no Brasil. E a gente percebeu que esse livro de histórias ia demandar muito tempo de execução, de um jornalista me entrevistando diariamente. E aí acabou que a gente optou para fazer um livro de fotografia. Essas imagens que estão no livro, elas foram publicadas em revistas, algumas, outras não. Muitas dessas imagens foram publicadas já, mas algumas não. Muitas também não foram. Eu não sei exatamente a proporção, mas algumas sim, outras não. Tem imagens que são muito fortes, assim, tipo, é difícil você publicar. Eu tenho imagens mais fortes ainda que são impossíveis de publicar, assim, tipo, imagens de crianças que morreram, executadas, bebês. Eu queria te perguntar agora a respeito
dessa imagem, quando a primeira vez que eu vi o seu trabalho, eu vi essa imagem que está aqui na exposição, né, que está no seu livro também, que é esse menino sentado numa poltrona no meio dos escombros. Ele parece o rei de um mundo destruído, né? Assim, é um adolescente que podia estar, sei lá, namorando, alguma coisa assim, né? Então, acho que ali está assim, toda a loucura da guerra, né? O cara perdeu a infância, talvez perdeu a família, perdeu a cidade dele inteira, mas está ali com aquele símbolo de poder, fuzil metralhadora sentado ali, com um ar que é quase chocante, porque é meio indecifrável, assim, né? Não tem nada de arrogante, não tem nada. Conta um pouco dessa história. Onde é que foi? Como é que foi? Como é que você colocou? Eu acho que essa história, essa foto tem um simbolismo muito grande, que vai além da fotografia, essa questão da cultura bélica. De você venerar uma Kalashnikov. Mas eu acho que é uma questão bem mais de falta de muita coisa, tipo, uma questão estrutural, que é a falta de educação, a falta de educação, basicamente, de você dar oportunidade para as pessoas seguirem um novo rumo, dar voz e dar oportunidade para a brutalidade, né? Assim, tipo, pela falta de educação, você cria heróis que criam o poder pela força. Como você pode ver aqui nas favelas do Brasil, em comunidades carentes e que tem essa falta de educação, de escola, proporcionando essa falta de oportunidade, na verdade, que vai proporcionar para crianças uma forma diferente de sobrevivência, de vida, de aprendizado. Então, eu comparo isso muito com essas guerras, essas guerras urbanas e a Síria, em caso dessa foto, que é um país que se afundou em uma crise social imensa. Então, onde os pobres foram massacrados, os pobres muçulmanos sunitas foram massacrados por um governo ditatorial, perverso, assassino, que é o governo do ditador Bashar al-Assad, que vem do pai dele, Hafez Assad, e onde, depois dos protestos pacíficos onde desencadeou toda essa guerra na Síria, eles foram massacrados. Então, a única oportunidade que esses adolescentes, isso é muito importante dizer também, esses adolescentes que eles iniciaram uma guerra, talvez, na sua pré-adolescência. E hoje, depois de 12 anos, eles já são adultos. Se sobreviveram. Se continuam vivos, né? São adultos, talvez pais de família, filhos e tudo mais. Seus irmãos morreram e hoje talvez seus filhos vão morrer. Mas é toda essa questão essa questão social, esse problema social muito entranhado na sociedade síria, essa diferença, essa brutalidade. Eu acho que é uma engrenagem que, infelizmente, você recebe uma brutalidade muito forte e a única forma de você retribuir é com mais brutalidade. Isso é um aspecto do ser humano, né? Aquela coisa do olho por olho, né? Mas eu vi nas suas fotos, tem muitos adolescentes, né? Tanto mortos quanto corpos assim, jovens, bem jovens, né? Quanto outros empunhando fuzis e coisas assim, quer dizer, porque a arma é um instrumento de poder, né? Sem dúvida. Além de ter um aspecto, tem uma foto sua que tem um cara segurando um monte de munição. Além do aspecto fálico, né, também, diga-se de passagem, assim, aquelas balas desse tamanho. Tem um negócio ali de um... É o poder, né? Você tem na mão um objeto que te dá poder. Que te dá poder, né? Agora, é uma ilusão, né, como muitas coisas, né? A guerra é uma ilusão para a maioria das pessoas e uma vantagem muito grande para outras, né? Assim,
É uma ilusão para quem morre. Para quem morre, mas muita gente nunca muito alto, um lucro muito alto em guerras, né? Então, para os Estados Unidos, né, que é o maior vendedor de arma do mundo, exatamente. Mas essa foto retrata muito isso, essa questão desse adolescente com essa arma na mão. Mas como é que você fez essa foto? Ali na localidade daquela foto, é um dos piores frontes de guerra do centro de Alepo, cidade de Alepo, na Síria, que é um centro chamado, o bairro chamado Salahidin, que é um bairro populoso, de maioria são de muçulmanos sunitas, de classe média para baixo, assim, tipo. Então, e foi de onde surgiu a revolta contra o ditador. E aí esse menino estava andando nessa rua e eu fiquei, tipo, de boca aberta para o tamanho da destruição, numa rua cheia de prédios residenciais. Tinha um ônibus vermelho no meio da rua. Essa foto? Era na mesma rua. Na mesma rua? Na mesma rua. O que é como? Esse aqui é a foto sem a cadeira, sem a poltrona. Olha ali o ônibus atrás dele. Ah, é verdade. Essa foto veio primeiro. Eu falei, cara, aqui assim, é o seguinte, esse ônibus, Roberto, ele não está aí por acaso. É um ônibus para as pessoas atravessarem a rua porque tem snipers assim, do regime em alguns prédios. Atirando. Quer dizer, não, olha, é uma trincheira. É uma trincheira. Então todos esses apartamentos são frontes. São habitados? Não. São frontes. Apartamentos que se tornaram frontes. Então, o assalto estava nessa rua aqui, ó. Mais ou menos, assim, eles vinham para cá. Quando eu fiz essa foto, foi um momento assim, tinha que ser rápido, porque é um lugar perigosíssimo aqui. Essa poltrona, ela ficava numa lojinha que era um posto dos rebeldes, e eles ficavam sentados lá fumando, na tele, conversando, enquanto não tinha guerra acontecendo. E me veio a ideia, eu vi esse menino, eu falei assim, essa poltrona ali, o Luís XV, essa poltrona vermelha, um ônibus vermelho, esse contraste, eu falei, é surreal. Cara, eu quero colocar essa poltrona no meio, você Você estava lá, eu coloquei a poltrona lá no meio e falei assim, pode sentar, eu quero fazer um retrato que eu tenho nessa poltrona. Ele sentou, eu fiz o retrato e tudo mais, e tirei a poltrona logo depois de algumas fotos que eu fiz, e foi isso. Nossa, fiquei assim, impressionado com essa narrativa. Assim, é que tem uma história atrás daquilo que a gente vê também, né? A gente está vendo aqui uma imagem sua, que é uma ponta de um iceberg, né? De uma história que está toda montada. Né? É uma engrenagem. Tipo... E eu acho que é nisso que o vídeo talvez te ajuda também a fazer uma narrativa. Você contextualizar de uma forma mais profunda, em detalhes, as cenas, as histórias vividas, que a fotografia. Eu sempre vi uma verdade mais absoluta no vídeo. Vou te explicar como. Assim, é muito fácil você manipular uma imagem. É muito fácil. Eu já vi várias pessoas, fotógrafos famosos e de agências famosas, contextualizando uma imagem de guerra que não era realmente uma guerra acontecendo naquele momento, mas tinha um cara correndo com a Kalashnikov na mão. Mas a foto do cara, belíssima, que ele capturou, de um cara correndo, talvez atravessando uma rua, não uma rua de fronte, mas uma rua perto do fronte. Não tinha um perigo ali. Não tinha perigo eminente que ele colocou na fotografia. Eu já vi várias vezes grandes publicações, não é legal citar nomes, mas eu já vi várias fotos assim, cara. Assim, tipo, bem produzido. Que não estavam contando uma meia-verdade. Que aquele cara correndo, ele não estava correndo porque ele estava fugindo de uma bala, ou chegando até o fronte porque ele tinha que matar seu inimigo. Ele estava correndo porque ele estava correndo, ele estava atravessando uma rua, queria ir ao banheiro. Sim, estava correndo, mas não era... E eu sempre achei que o vídeo, eu conseguia quebrar essa mentira. Sim. De imagem que não é real.
Porque o vídeo traz uma coisa mais essa coisa da fluidez do tempo, então você está mostrando uma coisa que vai acontecer. Eu consigo contar aquela história mais profundamente, entendeu? Aquela foto é uma foto bem interessante, ali era 2015, eu estava cobrindo já com os curdos a guerra em torno da cidade de Raqqa, que foi uma cidade muito importante para o Estado Islâmico. E ali foi um fronte, a gente veio de um combate fortíssimo durante a noite toda. Eles atacaram o lugar do fronte que eu estava morando, que eu estava dormindo por várias semanas, já um mês ou 2 meses, eu não lembro ao certo. E o Estado Islâmico, eles vieram durante a noite, estava uma noite bastante fog, como é que se fala? Bastante neblina. Eles gostavam de atacar nessas noites, com neblina, então eles vinham rastejando, começavam a atirar de vários lados, lançar mísseis e tudo mais, lançar foguete, perdão. E as mulheres do IEPG, IEPJ, que é a Unidade de Proteção Feminina, essas mulheres do grupo curdo, elas foram por trás dos caras do Estado Islâmico e mataram esses caras. Isso era mais ou menos mais 5 horas da manhã. E aí depois que acabou todo o confronto e tudo mais, eu fui lá fotografar os caras que... E essa moça que está em pé... Foi uma das que mataram. Matou os... E aqueles corpos são dos Estados Islâmicos. Eles levantam assim, a guerra com o Estado Islâmico. É muito comum eles chegarem próximo ao corpo morto e levantarem a camisa, porque geralmente eles escondem explosivos nos corpos para se autodetonar perto por isso que estão todos da morte. E uma coisa que eu notei é que são todos muito jovens, são meninos. Não usam capacete. Não. Muito Você usa? Uso. Eu vi que seu capacete tem uma GoPro, uma GoPro. Geralmente faço vídeo assim, até para poder me localizar, ver depois o que aconteceu, se eu perdi alguma imagem com a minha GoPro filmando tudo. E você já aconteceu de explodir alguma coisa perto de você? Você se machucar? Não, nunca machuquei muito, peguei estilhaço e tal, mas muitas vezes uma bomba explodiu alguns metros de mim, assim, matando os caras lá na minha frente. Eu tenho isso filmado. Isso é uma coisa que me lembrou agora, que eu li, que é uma entrevista sua, que você falou que você fazia isso porque você tinha esperança. Você acha que você trabalhar com isso dá esperança? Eu devo ter falado isso no meu início de carreira. Esperança é complicada. Assim, é uma pergunta difícil, é fácil, mas é difícil a pergunta. Assim, eu acho que as pessoas que estão sofrendo esse tipo de agressão, eles têm muito mais esperança do que eu. Já vi muita coisa acontecendo, muita cobertura sendo feita, muita publicidade muita reportagem sendo publicada, e nada sendo realmente... Nada muda. I was just alone with him all my life.
Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido a história das histórias que o Gabriel contou aqui pra gente, né? Eu acho que o trabalho dele, como eu disse no início, sugeri, assim, ele vai além da fotografia, né? É um trabalho que nos faz refletir muito, muito mesmo sobre aquilo que é a nossa natureza humana quando ela chega nesses limites, né? E, bom, se vocês curtiram, deixem um like aqui, né, como dizem todos os youtubers, e avisem os seus amigos que o vídeo vai ficar disponível até amanhã à noite, e considerem a possibilidade de participar do Clube Photoweb para sustentar esse nosso projeto e para ter à disposição mais material de qualidade para vocês curtirem, se inspirarem e terem sempre uma referência de qualidade na fotografia, tá? Eu agradeço a presença de todos vocês e espero tê-los aqui perto de mim por muito tempo, né? Agora, se alguém quiser colocar aqui no chat algum comentário, alguma dúvida, eu estou aqui posso responder. Eu vi que a Mônica está aqui, até comentou do som, ela que é radialista, né? O som para o radialista é o mundo, né? É a linguagem, né? A transmissão é toda através do som. Nós tivemos com esse vídeo um problema muito grande, porque a galeria fica num lugar aqui de São Paulo, ali com influência das avenidas 9 de Julho, Cidade Jardim e tal, então tinha muito barulho. E a gente trabalhou com 2 microfones, um que estava na lapela, né, que fica aqui do lado do pescoço dele, então esse deu para usar, e o outro que era um direcional, que era para pegar mais o som ambiente, isso não dava nem para pensar em usar, porque era uma barulheira infinita. Até tem uma hora lá que ele tem um barulho que passa, né? Falar é um caça, né? Que ele fala dos caças, né? Mas é isso, minha gente. Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado novamente por vocês participarem aqui dessa nossa emissão aqui. E é isso, divulguem, participem do Clube Photoweb, porque é uma coisa que no fim é uma construção coletiva para o nosso bem. Grande abraço e até a próxima.